Queridos amigos, estamos iniciando o programa desta semana, Jesus e o Espiritismo. Gratidão à TV Mundo Maior pela oportunidade que estão nos dando daqui fazermos parte de sua grade de programação. A você que está deste outro lado da telinha, residindo no Brasil, no exterior, a nossa gratidão pela oportunidade de juntos estarmos neste veículo de comunicação tão abrangente quanto é a TV Mundo Maior. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça em mais esta oportunidade que estamos tendo. No programa de hoje, dando sequência ao livro O Espírito da Verdade, uma parceria mediúnica entre Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por espíritos diversos, hoje vamos ver o capítulo 88, de Tocaia. Corresponde ao capítulo 10º, item 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma mensagem ditada por Hilário Silva. Mas antes de iniciarmos propriamente a leitura, a interpretação do tema de hoje, eu gostaria muito de falar que lançamos o 4º livro. É o 4º livro de minha autoria, este diferente. Este tem a participação do médium Luiz Carlos Vilar, através de espíritos diversos. O nome do livro, como você está vendo na sua telinha, é A Conquista do Hoje. Quem pode, sabe muito, quem ama, pode mais. É um livro que tem tido uma repercussão muito positiva nesses primeiros dias que já está à venda. Todos que tiveram oportunidade de ler, todos que tiveram oportunidade de ter acesso ao livro, têm sido feito com muito amor, uma recepção muito positiva, e nós gostaríamos de fazer um convite muito especial. Quem puder adquirir um livro vai estar ajudando diretamente as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade aqui da cidade de Itapira. Então você pode adquirir o livro na loja virtual A Caminho da Luz, loja acaminhodaluz.com.br. Se você puder, está com preço promocional, está com frete incluso para o Brasil. Então, se você puder adquirir, se você puder ajudar, por favor, não deixe. André, eu gostaria de uma assinatura, de um autógrafo. Como é que eu faço? Pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, 19997782794. Assim que adquirir o livro, você pode entrar em contato e mandar o seu nome. E com muito amor e simplicidade, eu vou fazer uma dedicatória para você, com muito carinho, com muito sentimento de gratidão por ajudar no nosso trabalho, por confiar no nosso trabalho. Então, todos que quiser, mas André, eu queria um autógrafo, mas eu não tenho WhatsApp. Pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, vilarandré2@yahoo.com.br. E com muito carinho eu vou responder as mensagens, vou responder aos e-mails, com muito carinho e com muita fraternidade. Como nós dissemos há pouco, hoje nós vamos ver uma página que é uma história de Hilário Silva e nós vamos procurar no segundo bloco ver do Evangelho, já que cada capítulo deste livro corresponde a um capítulo e a um item do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma história muito bonita que muitos de nós podemos já ter passado, uma pessoa próxima ter passado, ou a gente tem conhecimento de alguém passou. Não é uma coisa distante. No Evangelho, o capítulo 10º é o Bem-aventurados os misericordiosos. E o item 3 é perdoai para que Deus vos perdoe. Olha o convite de Jesus. Perdoai para que o nosso Pai, o nosso Criador, também possa nos perdoar. Começa a narrativa. Luiz Borges, denodado tarifeiro da causa espírita em São Paulo, atravessava calmamente a Avenida São João, na capital bandeirante, quando foi alvejado por um tiro de revólver, estabelecendo-se o reboliço. Populares e guardas, assobios e exclamações. Pobre moço, desconhecido e armado, foi preso e trazido à presença da vítima. Borges mostrava-se assustado, mas sereno. A bala atingira simplesmente o livro, que sobraçava de mão
encostado ao peito. E esse livro era o Evangelho segundo o Espiritismo, com que se dirigia a certa reunião em favor de um enfermo. Peço desculpas, o tiro foi casual, rogou o jovem pálido. Os policiais, contudo, retinham-no, furiosos. Luís Borges, no entanto, buscando a paz, abriu o volume, chamuscado, e falou: vejamos a mensagem do Evangelho. E ante o assombro geral, leu, na página aberta, as belas referências do capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoais até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando Borges terminou a ligeira leitura, o moço preso ajoelhou-se na rua e começou a soluçar. Só então explicou que ali se achava de tocaia para assassinar o próprio irmão que o havia prejudicado num processo de herança, e prometeu desistir de semelhante propósito para sempre. Mensagem de Hilário Silva. Hilário Silva, ele tem muitas mensagens curtas igual esta, histórias igual esta, que remonta o nosso presente. Certa feita, estava lendo um livro biográfico que fala da vida de Chico Xavier e contou que o Chico tinha em Uberaba o trabalho da peregrinação. O que era isto? Todos os sábados à noite, ele saía num bairro específico de Uberaba, ele com os companheiros de Uberaba, com os companheiros do Brasil e do exterior, para levar reconforto àquelas famílias necessitadas da matéria e do espírito. Ele chegava com roupa, ele chegava com alimentos, ele chegava também com o evangelho nas mãos. E ali fazia um evangelho no lar. E certa feita, o evangelho naquela semana foi perdoar, para que Deus vos perdoe, como nós estamos vendo hoje. Passada uma semana, retornou no mesmo lar. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Na terceira semana consecutiva, o tema foi o mesmo. Perdoai, para que Deus os perdoe. O dono daquela casa, um homem muito simples, se ajoelhou e disse assim: Chico, eu entendi a finalidade e a proposta do Evangelho. Na semana passada, o meu genro chegou alterado. E ele briga, bate, discute. E eu já não aguentando mais aquela situação, eu peguei uma arma. E quando eu apontei para ele, ele saiu correndo e eu dei um tiro, mas felizmente não acertei. E hoje eu entendi que, se eu continuar deste jeito, eu posso acabar com a minha vida. Cometendo isso, indo preso, vindo remorso, estando longe da família querida. Então eu tenho que arranjar outro meio. Não é matando ninguém que eu vou solucionar o meu problema. Muito pelo contrário, vou agravar a minha situação. Então hoje eu compreendi o porquê que na terceira semana seguida o evangelho caiu. Perdoe, para que Deus vos perdoe. O perdão, ele é exatamente o significado desta mensagem e também da mensagem que nós falamos há pouco com Chico Xavier nas atividades da peregrinação. Perdoar não é simplesmente esquecer, porque só esquece quem tem amnésia, quem está com um problema temporal. Ninguém esquece de uma coisa boa, como ninguém vai esquecer também de uma coisa difícil. O perdoar está no ato de suportar, superar, ressurgir frente às dificuldades que nós passamos em todos os quadrantes. Vem a ingratidão da família, vem a discussão desnecessária no trabalho, vem o problema no trânsito. Às vezes você que nos acompanha mora numa grande cidade, tudo é trânsito, tudo é difícil. Então nós temos que meditar nas palavras perdoar. E no segundo bloco, eu faço questão de nós lermos novamente este trecho que este personagem Borges, contado por Hilário Silva, leu na rua. Olha que interessante, ele estava com o evangelho rumo ao peito. E aquela bala veio na direção do evangelho. Se não fosse o evangelho, ele poderia ter desencarnado, retornado ao plano espiritual.
nós sabemos que o acaso não existe. A espiritualidade arquitetou tudo aquilo, milimetricamente falando, às vezes aos nossos olhos parece ser um absurdo, mas a espiritualidade, pela lei da atração, conseguiu fazer com que milimetricamente aquela pessoa fosse alvejada por esta bala, para que aquele personagem que estava intentando matar o seu irmão compreendesse que não é matando que vai solucionar o problema. Pelo contrário, vai piorar. Não vai ser eu tirando a minha vida, não vai ser eu tirando a vida do próximo que vai solucionar o problema. Um dos grandes pensamentos daqueles que pensam em se suicidar é: eu vou abreviar o meu sofrimento. Quem tira a sua vida não abrevia, agrava. Não vai solucionar o problema consigo e com o seu semelhante. Não é tirando a vida sua, não é tirando a vida do seu irmão que vai solucionar o problema. Hoje nós estamos na época da diplomacia, na época do diálogo. É verdade que o diálogo não serve para toda pessoa. Tem pessoa que não adianta você falar, que não vai te ouvir, tem pessoa que não adianta você conversar, que não está nem aí. Mas o diálogo é o caminho. É começando, é intentando. Eu fico pensando em Jesus há mais de 2000 anos, com aquela turba furiosa, revoltada, com os paralíticos, com os doentes, com os pescadores, e de repente Jesus falando de amor, de calmaria, e o povo olhando entre si, olhando para ele e falando: mas como você é calmo se a gente está subjugado ao Império Romano? Como é que nós vamos ser calmos, sendo que a gente tem os coletores de impostos que tiram de nós a mais do que é devido, que são os publicanos? Então nós vemos, tem os doutores da lei que interpretam a lei com aquele fanatismo ao judaísmo, e Jesus falando: não é por aí, vamos ver no outro lado da moeda, perante Deus nós somos iguais. Pode ser que ainda haja distúrbio perante a sociedade, mas Deus nos trata a todos com respeito, com amor, com carinho. Então nós vemos o cenário que Jesus estava, de um povo revoltado, de um povo triste, de um povo deprimido, oprimido por aquela situação política, e Jesus apaziguando as arestas, e Jesus mostrando o outro lado da história, e para tudo isso trazendo a figura de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que amorosamente nos envolve, mesmo sendo um planeta tão bruto quanto o que nós vivemos. Nós vamos para um intervalo, e no segundo bloco, se você estiver na sua casa ou no seu trabalho e tiver de posse do Evangelho segundo o Espiritismo, abra no capítulo 10º, item 3, que nós vamos ler esta passagem bíblica narrada por Mateus e nós vamos interpretar para meditarmos um pouquinho sobre o perdão. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí não. Tem muita coisa boa vindo aí no segundo bloco. Fique aí, já retornaremos. Estamos retornando com o nosso bate-papo de hoje. Vimos um pouco no primeiro bloco uma história de Hilário Silva e agora nós vamos à fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, querido ouvinte, querido telespectador, eu sou um apaixonado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a obra de Allan Kardec eu acho fundamental. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, as revistas espíritas, a Viagem Espírita de 1862, o que é o Espiritismo, mas eu confesso que o Evangelho toca o meu coração. Talvez por ser aquele livro que nos convida a uma mudança de hábitos, a uma mudança de comportamento, e isso me convida a ser uma pessoa melhor, não em relação ao meu próximo, mas em relação à minha própria consciência. E falar de perdão, falar de superação, de nos reinventarmos, não é fácil. Temos aquela maneira de pensar, temos aquela maneira de agir, temos aquela maneira de nos posicionar e ficamos naquilo. Mas se faz importante reinventarmos. Se faz importante analisarmos os passos que estamos dando, a postura que temos que ter mediante a cada situação. Sabemos que nada é oriundo por obra do acaso, do esquecimento divino. Não. Tem um porquê.
E nesta mensagem, bem-aventurados os misericordiosos, no item 3º, é uma mensagem de Mateus, que está no seu capítulo 18º, versículos 15, 21 e 22. E ele nos fala: se teu irmão pecar contra ti, se o nosso próximo, um familiar, um amigo, um opositor, um desconhecido, errar para conosco, olha o que Jesus nos convida: vai e corrige-o entre ti e ele somente. Irmos até as pessoas e dizermos assim: fulano, eu não gostei do modo que você me tratou, sem brigar, dialogando. Dialogar com o filho, dialogar com o marido, com a esposa, com o chefe no trabalho, com o funcionário, desabafar: olha, aconteceu essa situação e eu estou carregando uma angústia. Eu estou carregando uma amargura. Eu não quero sentir isto. Você pode ter defeito, mas você também tem qualidade. Eu quero lembrar de você com as qualidades que você tem. Então eu quero recompor. Mas isso está me sufocando, eu preciso me abrir. Aconteceu isso. Eu acho que você foi injusto. Eu acho que você viu apenas o lado negativo. Eu acho que eu ouvi coisas que eu não precisava ter ouvido. E nós vamos dar um feedback para a pessoa que nos ofendeu, para ela analisar: olha, isso aqui ofende. Às vezes nós vamos guardando no casamento, na família, dentro do trabalho. Chega uma hora que o copo transborda. Eu brigo, xingo, entra a melancolia, entra a cólera, e às vezes eu me torno até agressivo, não apenas verbalmente, mas querendo partir para cima da pessoa também. Então, quando a gente tem alguma coisa contra uma pessoa, de algo que não nos agradou, vamos ter a coragem de ir até a pessoa. Vamos chegar para a pessoa, só nós dois apenas. Ou nós três, conforme se for mais de uma pessoa, e narrar o fato. A pessoa do outro lado não tem bolinha de cristal para saber que a gente está ofendido com ela. A pessoa do outro lado, às vezes, pode não ter a percepção que nós ofendemos. Agora, se eu me abrir, é uma oportunidade que eu tenho para não carregar aquilo, para a pessoa entender o meu lado e, quem sabe, não repetir novamente. Mas continua a narrativa bíblica. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Ele pode chegar para nós, nos ouvir, nos entender. Vamos ter ganhado um irmão. Olha, obrigado. Eu não sabia que o que eu estava falando estava te machucando. Me ajudou. Como a gente pode continuar tendo um opositor? Olha, você está sendo leviano, você está colocando palavras na minha boca, você está enfeitando uma situação que não tem. Você me desculpa, mas eu não vou levar em conta o que você está dizendo. Mas pelo menos nós fizemos a nossa parte, nós tentamos. Então o primeiro passo que Jesus nos orienta: irmos até a pessoa, irmos até o nosso irmão. O irmão não é consanguíneo, é as pessoas que nós convivemos. Por que a palavra irmão? Porque nós somos filhos do mesmo Criador, querendo sim, querendo não, dando o nome de Deus ou não. Nós podemos morar em casas diferentes, ter religião diferentes, ter cor de pele diferentes, mas nós somos irmãos. Querendo sim, querendo não. Todos nós, enquanto a humanidade não compreender isto, vai ter gente passando fome, vai ter gente passando frio, vai ter desigualdade, vai ter gente que tem de tudo e vai ter gente que não tem nada. Por quê? Porque não compreendemos que nosso próximo é irmão. Então o primeiro passo é ir até ele. Se ele vai nos ouvir, aí já não depende só de nós. O que depende de nós é o modo que a gente fala. Porque às vezes a gente é bruto para falar. Até para falar a gente tem que pensar: Senhor, me ilumine essa cabeça. Eu não quero ofender, eu não quero humilhar, eu não quero brigar. Porque dependendo da forma que eu falo, eu perco a minha razão. Eu posso estar com a razão, mas dependendo da forma que eu exponho, eu perco a razão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Continuar a narrativa bíblica. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Então, Pedro, uma pergunta tendenciosa, perguntou: Senhor, se ele errar 10 vezes contra a minha pessoa, eu perdoei as 10, na 11ª eu posso não perdoar mais? Essa foi a pergunta de Pedro.
Pedro queria um número. Quantas vezes eu preciso perdoar? 10, 20, 30, 100 vezes? E após a 100ª vez que ele errar contra a minha pessoa, eu posso crucificar, condenar, brigar, virar as costas? É uma pergunta tendenciosa. É uma pergunta que ele colocou Jesus numa saia justa, mas que foi uma pergunta muito importante para o conhecimento que Jesus nos deixou após isso. Olha a resposta de Jesus. Será até 7 vezes? Indaga Pedro. Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Resumindo, perdoar infinitamente. Chegou uma mulher para Chico Xavier, entrou na fila, chegou a vez dela conversar com Chico. Chico, quantas vezes Jesus nos convida a perdoar? Ah, minha filha, 70 vezes 7 vezes. Ah, Chico, eu fiz as contas e deu um número tanto. Eu perdoei meu marido tantas vezes quanto o Evangelho já me pede. Eu posso me separar dele? Olha a questão da mulher. Eu fiz a lição de casa. Jesus pede para perdoar X número. E eu perdoei os X número de vezes. Posso me separar? Aí Emmanuel, próximo do Chico, o Chico com aquela preocupação. E agora? O que eu vou falar para essa nossa irmã? Daqui a pouco ela vai se separar e vai falar assim, foi o Chico que falou para eu me separar. O Chico concordou comigo. Emmanuel veio e disse para o Chico, Chico, diz para a nossa irmã que é para perdoar 70 vezes 7 vezes cada tipo de ofensa. O Chico falou, minha irmã, Emmanuel está aqui do nosso lado e está dizendo que é para perdoar 70 vezes 7 vezes a cada tipo de ofensa. Ela olhou para o Chico, deu um sorriso e falou, ei, Chico, eu vim em busca de uma resposta, mas eu saio com uma grande lição. Obrigado. Dependendo do que falamos, podemos fomentar uma separação, aumentar através de uma intriga. A fala é muito séria. Nós que fazemos palestras, nós que escrevemos, nós que apresentamos um programa televisivo, radiofônico, é muito sério uma palavra que nós dissemos, que nós falemos e a pessoa interpreta do outro lado. Então Jesus nos fala, não é apenas 7 vezes, Pedro, dando abertura para que na 8ª nós façamos o que queremos fazer. Não, pelo contrário, perdoe 70 vezes 7 vezes. Aí vem Emmanuel, através do Chico, e nos fala 70 vezes 7 vezes a cada tipo de ofensa. Resumindo, é perdoar sempre. É infinitamente. Tanto quanto o nosso próximo nos perdoa, tanto quanto o nosso anjo da guarda nos perdoa, tanto quanto a natureza nos perdoa, tanto quanto Deus nos perdoa. A temática do perdão, ela precisa ser bem vista. O perdão não é uma coisa ruim, o perdão não é um sinal de fraqueza, o perdão não é um sinal de dificuldades, não. Até diga-se de passagem, não é querendo promover o livro, mas já falando do livro, A Conquista do Hoje, Quem Pode Sabe Muito, Quem Ama Pode Mais, o último livro que lançamos, tem 2 capítulos que nós falamos do perdão e do auto-perdão, porque nós também temos que nos auto-perdoar antes de eu perdoar o nosso próximo. Nós já nos auto-perdoamos? Nós já nos auto-amamos? Mas eu não vou dizer mais nada do capítulo, eu quero deixar você curioso para ler o livro. Eu quero deixar você com aquela vontade, mas o que o André fala do auto-perdão? O que o André fala do perdão? Agora eu quero saber. Então, se você tem curiosidade, entra lá no site da loja virtual, lojacaminhodaluz.com.br, peça o seu livro. Se você sabe de alguém que precisa perdoar, precisa se amar, dê de presente, está um preço promocional e ajude também as atividades que nós temos aqui em Itapira. Então vou deixar você com esse gostinho e se você quiser um autógrafo, muito simples, muito singelo, entre em contato pelo WhatsApp 19
997782794, mas se você não tem o WhatsApp, entra pelo e-mail vilardandré2@yahoo.com.br. Vou estar guardando a sua mensagem, o seu nome ou o nome do seu familiar, o nome do seu amigo, para eu autografar o livro e poder enviar com muito carinho e com muito amor. Então que possamos, nesta meditação séria que o Evangelho nos convida, que a mensagem de Hilário Silva nos convida. Se você é um simpatizante do nosso programa, você pode acompanhar os programas anteriores no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Ali eu vou pedir para você se inscrever no canal, para os amigos em Portugal subscrever, deixe o seu like no vídeo, comente, passe adiante compartilhando. Se a mensagem te serviu, haverá também serventia para muitas outras pessoas. Temos tido uma repercussão muito positiva, temos tido inscrições, graças ao bom Deus, vindo muitas pessoas de fora para o canal. Se você ainda não conhece a TV A Caminho da Luz, venha conhecer e venha fazer parte deste projeto. Ao encerrarmos o nosso programa, que meditou sobre o perdão, sobre a mensagem de Hilário Silva, vamos juntos rogar a Deus proteção para a nossa semana, proteção para nós, proteção para os nossos familiares, proteção para aqueles que vibram, que oram, que torcem pelo nosso fracasso. Que Jesus nos ilumine, muita paz, um beijo em seu coração e até o próximo programa.